segunda epístola que Pedro escreveu, capítulo 2. Verso 4, irmãos, até o versículo de número 16. A palavra de Deus diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, e especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Amém, irmãos. Assim. O tema é o juízo imparcial de Deus, irmãos. Eu começo dizendo o seguinte: Cristo, irmãos, foi o sumo exemplo de humildade. E o próprio Paulo utiliza o seu exemplo, dizendo que devemos ser como ele foi. Devemos seguir o exemplo de Cristo. Ele nunca chamou o mal o que realmente não fosse mal também, embora fosse humilde. Ele foi também amoroso e compassivo, irmãos. Cristo, em seu ministério terreno, se compadeceu diante da necessidade dos homens. Quando se encontrou com eles no caminho e percebeu viva a necessidade de todos eles, ele sentiu profunda compaixão pelos homens. Mas não obstante a tudo isso, certo? Ele jamais deixou de advertir os homens. Cristo jamais foi leviano em deixar de advertir os homens acerca de seus caminhos e de mostrar a todos eles,
a realidade não só de uma mensagem de salvação, mas sobretudo a realidade de um juízo final, da condenação eterna. O nosso Senhor fez tudo isso. Ele demonstrou intensa ira quando percebeu que pessoas estavam ensinando falsamente ou transformando a casa de Deus em comércio, e combateu duramente os fariseus, lançando no rosto deles o pecado que eles estavam cometendo e as consequências que iriam vir sobre todos eles. Ele não deixou de fazer isso. Pelo contrário, ele foi incisivo em todas as suas advertências. Agora eu pergunto: nós não podemos ser diferentes. Jamais. Não somos, irmãos, portadores de uma mensagem que só tem cheiro de vida. Pelo contrário, Paulo diz: somos portadores de uma mensagem que tem cheiro de vida para aqueles que estão na vida, também cheiro de morte para aqueles que estão na morte. E não podemos, irmãos, e nem precisamos fazer isso, em transformar as implicações do Evangelho sobre a vida do pecador em somente cheiro suave. Mas pelo contrário, precisamos pregar todo o conselho de Deus, todo, porque é impossível falar do Evangelho sem falar do juízo. É impossível falar do Evangelho sem falar da visão de Deus em relação ao pecado. É impossível falar do Evangelho sem advertir que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim deles é a morte. É a morte. E a verdade, irmãos, é clara ou está clara. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bons frutos, será cortada e lançada no fogo. João Batista abriu o caminho de Cristo, pregando sobre a maior necessidade dos homens, que é arrepender-vos e converter-vos ao Evangelho. Devemos então expor, como ministros fiéis, como pessoas conscientes, a bondade e a severidade de Deus, o seu amor redentor em Cristo, bem como a sua forma como Ele tratará o pecado dos homens. Devemos pegar, irmãos, a imparcialidade de Deus no julgamento e a sua postura em relação ao pecado dos homens. Ele não faz vista grossa. Ele não faz vista grossa aos pecados dos homens, a fim de que jamais negociemos a verdade, mas pelo contrário, sejamos incisivos. Sejamos acima de tudo como Noé, pregador da justiça, que em meio à sua geração perversa e corrompida, pregou todo o conselho de Deus. O resultado, irmãos, sobre aqueles que distorcem a verdade, o texto é claro. A realidade sobre aqueles que não estão em Cristo também é dura, é claro no texto. Não só no texto, mas em toda a palavra de Deus. Deus irá tratar severamente com todos aqueles que não foram encontrados em Cristo e que estão, irmãos, em uma ganância desenfreada, distorcendo a verdade e fazendo da igreja de Cristo comércio, ou a fim de obter lucro, estão negociando a verdade ou enganando almas inconstantes e levando-as para longe de Cristo. Mas a pergunta que eu e você devemos fazer é a seguinte: como provar ou como demonstrar claramente que Deus é imparcial em tratar o pecado dos homens? Como demonstrar? Ou melhor, como demonstrar que o juízo lavrado há de se cumprir? Como demonstrar? O primeiro ponto que Pedro estabelece é: ele não poupou os anjos. Versículo de número 4. Ora, irmãos, ou ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas,
reservando-os para o juízo. O primeiro argumento de Pedro é demonstrar que Deus não foi tolerante ao pecado dos anjos, ou como diz Judas, aos anjos que não guardaram o seu estado original. Houve sim, irmãos, uma rebeldia entre os anjos. E Paulo, quando escreve a Timóteo, ele faz menção de anjos eleitos, ou daqueles que dentre a rebelião foram preservados por Deus. Foram seres angelicais, que não permaneceram no seu estado original, mas pelo contrário, tornaram-se demônios, opositores da verdade, homens ou seres que se tentaram ou que tentaram usurpar o governo de Deus. Agora, Pedro demonstra, eles estão guardados ou em abismo de trevas, aguardando o juízo final de Deus. A palavra inferno aqui, irmão, significa tártaro. É a única expressão em todo o Novo Testamento que encontramos aqui no segundo capítulo da segunda epístola de Pedro. Essa palavra, irmãos, era utilizada na mitologia grega para se referir ao lugar de tormentos aonde os ímpios eram lançados, ou os espíritos dos falecidos ímpios. E Pedro aqui utiliza essa palavra tártaro, o lugar de sofrimento, o lugar aonde os anjos estão submetidos, aguardando o juízo final de Deus. Mas veja, o texto está demonstrando que eles foram precipitados no inferno. Ainda não é o fim de todas as coisas, ou não é o fim deles ainda. Eles estão lá, a expressão é bem categórica. Eles estão guardados, reservados para o dia do juízo, para aquele grande dia onde Deus julgará anjos e julgará os segredos de todos os homens. Os anjos perversos aqui estão lá guardados até esse dia. Mas estão lá não é para ser libertados, estão lá para aguardar o grande dia onde Deus julgará definitivamente todos os seres criados, anjos e homens. Certo? Então o primeiro argumento de Pedro é: ele não poupou anjos. Ele não poupou anjos. Ele não foi parcial ao pecado dos anjos, ou ele não tratou com parcialidade os anjos que pecaram. É o primeiro argumento. O segundo argumento é: ele não poupou a geração de Noé. Irmãos, Pedro parte do argumento maior para um argumento menor. A geração de Noé, irmãos, foi tão corrupta tal qual a nossa geração, se não pior. Ou melhor, a nossa é pior, com roupagens diferentes, com roupagens modernas. E aqui Deus está demonstrando, melhor, Pedro está demonstrando que Deus também julgou com imparcialidade a geração de Noé. Aquele homem que tinha 3 filhos, 3 noras e uma esposa, e que por ordem de Deus foi mandado a ele construir uma arca, porque Deus iria trazer o juízo sobre aquela geração. E Noé prontamente fez isso. Durante o período da construção da arca, ele foi demonstrando como pregador da justiça de que Deus não estava brincando, irmãos, e de que Deus não estava tratando com imparcialidade ou com parcialidade o pecado daquela geração, mas pelo contrário, ele estava aguardando pacientemente até que Noé construísse toda a arca, toda a arca. E Pedro aqui diz assim: ele não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. A palavra ímpio aqui, irmãos, descreve alguém que não leva em consideração em sua vida o aspecto de Deus, o ser de Deus. Ele está tão preocupado com as coisas de si mesmo que ele não leva em consideração a Deus. Ele não tem temor a Deus.
ele não considera Deus em seus caminhos. E o texto mostra, não só Gênesis, mas Pedro está dizendo, toda aquela geração foi dizimada. Toda. Deus só preservou Noé e mais 7 pessoas. Mais 7 pessoas. Foram dias, irmãos, de chuva, dias intensos, até que toda a superfície da terra foi coberta por águas. E só Noé, na arca da preservação, do cuidado de Deus, se manteve livre daquele juízo que Deus trouxe sobre o mundo da época. O segundo argumento, então, que Pedro nos chama a olhar é: olhem para a geração de Noé. Leiam a história da geração de Noé e vejam como Deus a tratou. Irmãos, e Deus fez questão de deixar registrado, está registrado. Ele preservou Noé e sua família e dizimou toda a humanidade da época. O terceiro argumento, irmãos, que nos sobrevém é o argumento de 2 cidades, chamadas de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra são chamados de cidades da planície. Na ocasião em que os pastores de Ló brigam com os pastores de Moisés, ou de Abraão, melhor dizendo, e o tio diz ao sobrinho: escolhe o melhor lugar e leva o seu rebanho e os seus pastores. E lá ele escolhe as cidades das planícies, um lugar belo, lindo, e vai habitar entre os homens. Mas só que lá, irmãos, eram 2 cidades terríveis, terríveis, conhecidíssima pela prostituição que praticavam, conhecidíssima pela efeminização dos homens. Sodomia é um termo que se aplica a comportamentos contrários à natureza e à palavra de Deus, porque se refere à cidade de Sodoma, porque era um comportamento que caracterizava a sociedade da época. E Pedro segue o mesmo argumento. O que aconteceu com eles? Como Deus os tratou? Qual foi a resposta de Deus ao pecado terrível daquela geração? E Pedro diz: reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa. É como diz Isaías: não sobrou raiz e nem ramo. Ou seja, o que houve com elas é uma advertência para todos aqueles, Pedro está dizendo, que estão trilhando o caminho da impiedade. Veja o texto: tendo-as posto como exemplo, a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Deus fez questão, mais uma vez, de deixar tudo registrado, tudo anotado, irmãos, como um relato que nos ensina, que nos adverte, que mostra a ímpia geração do nosso tempo, que Deus não deixará impune toda essa devassidão que temos visto. E essas 2 cidades servem de alerta. Alerta a esses homens que estavam ensinando mentiras e heresias, bem como a nós que estamos vivendo no meio de uma geração corrompida. Mas sabe o que é interessante? O interessante é o seguinte: nós temos a tendência de ver os eventos históricos da Bíblia, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós temos a tendência de nos apegar, irmãos, a elementos secundários dessas histórias. E aí começamos a discutir assim: o dilúvio foi parcial ou total? E aí nos apegamos a essas discussões
condições improváveis, ou que não conseguimos provar. E aí nos apegamos a uma série de elementos, mas nos esquecemos o que é que Deus quer nos ensinar com Sodoma, com a geração de Noé e com a queda dos anjos. Amém. Nos esquecemos o porquê que Deus preservou esses relatos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está revelando a nós de que Ele vai tratar da mesma forma a nossa geração, ou todos aqueles que não estão em Cristo Jesus. Ele vai tratar o pecado com imparcialidade, não com parcialidade. E a prova disso tudo é olharmos a história e vermos como Ele tratou os eventos do passado. E rememorarmos esses eventos e olharmos para o nosso presente. Veja, Pedro diz: elas foram postas como exemplo a todos quando venham viverem piamente. Paulo, irmãos, utiliza a mesma pedagogia, a mesma. Escrevendo, irmãos, no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, capítulo 10, melhor dizendo, Paulo pega a história do antigo Israel no deserto e diz assim: eles cobiçaram as coisas más, eles praticaram idolatria. E Paulo diz: e Deus fez perecer aquela geração no deserto. E aí no versículo 11 ele diz assim: estas coisas, irmãos, sobrevieram como exemplo a nós, para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, para que nós não nos apeguemos às coisas más como eles se apegaram. O propósito, diz o apóstolo, é para nos ensinar, é para nos advertir, é para nos mostrar de que servimos a um Deus bondoso, mas também um Deus de justiça. Servimos a um Deus que é bondoso em relação à sua salvação concedida ao seu povo, mas também é severo no tratamento para com o pecado. E essas duas cidades, irmãos, viraram exemplos. Veja, viraram exemplo. Elas foram postas como exemplos a todos quando venham a viver impiamente. Impiamente é contrário à vontade de Deus, é contrário à palavra de Deus. O ímpio aqui é contrário ao pio, aquele que pratica a verdadeira religião, que anda no temor a Deus, que reconhece a Deus nos seus caminhos. O ímpio aqui é aquele que vive impiamente, deliberadamente, contrário à vontade de Deus. E a pergunta é: como Deus tratará os ímpios da nossa geração? Ou como Deus tratará, irmãos, a impiedade da nossa geração? Qual será a resposta de Deus no juízo para todos aqueles que não estão em Cristo? Qual será a resposta de Deus em relação ao pecado, a questões morais que estamos vendo hoje? Qual será a resposta de Deus? Será a mesma resposta que Ele deu no passado. Será a mesma resposta. A tese de Pedro aqui é: se Deus não poupou A, não poupou B, não poupou C, Ele também não poupará a nossa geração. A lição desses três exemplos, irmãos, é que a impiedade dos homens os levará ao juízo. Nada ficará impune. E a Bíblia é clara: Deus julgará os vivos e os mortos. Deus julgará o segredo dos corações dos homens. São advertências. Mas o propósito de Pedro não é só advertir, irmãos. O texto não é só advertências, mas o texto é também consolo. O texto não só adverte-nos contra o pecado, como diz Judas, rejeitando até a capa manchada pela carne, arrebate alguns desse caminho. O propósito não é só isso. O propósito é também nos é trazer a paz aos nossos corações
situações, é trazer o consolo, é mostrar que no passado Deus não só julgou, mas preservou. E o porquê Pedro consola o seu povo? Como Deus consola o seu povo? Deus consola o seu povo, irmãos, mostrando que Deus é quem nos preserva. Verso 15. Verso 5. Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Irmãos, há dias que parece que a nossa geração é a última geração. Parece que o Evangelho não vai chegar às próximas gerações, não vai. Parece que essa é a sensação que temos. Dada a impiedade que aumenta, dada a frieza que sobe aos corações e dada a apostasia que acontece. Os irmãos acham que o aumento de igreja está ligado ao progresso do Evangelho? Não, o aumento de igreja está associado à apostasia, ao ecumenismo, ao abandono da verdade, irmãos, e não ao progresso do Evangelho. Pelo contrário, quando se vê igrejas e mais igrejas surgindo, iremos ver mais pluralidade em relação à pregação da palavra de Deus, e não unicidade, e não unidade, melhor dizendo. E Pedro está mostrando que distinguiu Noé daquela geração perversa. Quando se olha assim, diz assim: como pode? O que fez Noé ser distinto daquele povo foi o fato de Deus ter o preservado. Foi Deus quem o preservou. Quem distinguiu Noé, irmãos, foi Deus. Como diz o salmista: Deus distingue o piedoso para si. Deus só não levantou aquele homem no meio daquela geração, mas Ele também preservou aquele homem no meio daquele homem, mantendo a sua integridade, guardando-o debaixo da sua graça, guardando-o debaixo do seu amor. E o texto diz que Noé era um pregador da justiça. Versículo de número 5 está dizendo. Mas se nós olharmos para o texto de Gênesis, lá não diz que Noé era um pregador da justiça, mas diz que Noé viveu com Deus no meio da sua geração. Viveu com Deus. E o termo utilizado aqui, justiça, traduzindo esse termo, significa alguém de um comportamento moral reto, alguém correto, alguém íntegro na sua vida, alguém íntegro no seu caminhar. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que a vida reta de Noé, certo? Aquela geração perversa, quando olhava para Noé, via nele um homem justo, um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus. A vida de Noé, irmãos, naquele contexto, se tornou uma denúncia contra o pecado dos homens. A vida íntegra de Noé se tornou uma pregação contra a vida ímpia daqueles homens, que na sua prática de vida diária não consideravam Deus em seus caminhos, mas quando olhavam para Noé, preservado por Deus, guardado por Deus, alcançado pela graça, viam em Noé um homem moralmente correto, um homem que trilhava o caminho da retidão e da justiça. Assim, irmãos, somos nós, eu e você. Assim é a igreja legítima de Cristo, que vive no mundo secularizado em que estamos vivendo, moralmente incorreto como aquele. Deus nos chamou a sermos luzeiros no mundo, a brilharmos no meio de uma geração ímpia e pervertida, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Somos chamados, irmãos, a não nos conformarmos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, e percebendo qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Nós, eu e você, somos chamados para ser o Noé da nossa geração.
para sermos os pregadores da justiça no meio de uma geração injusta, para sermos luzeiros no mundo escuro. E isso só faremos andando piedosamente. Isso só faremos sendo preservados por Deus, guardados por Ele. E o texto é claro, Ele não só destruiu aquela geração, mas preservou Noé, guardou, manteve íntegro, guardou Noé, a fim de que Noé e sua família cumprissem o propósito de Deus, vivesse para a glória do seu próprio nome no meio daquela geração. E assim Deus faz. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 1, diz que Ele nos salvou para o louvor da sua glória e da sua graça. Portanto, a salvação do povo de Deus é para a própria glória de Deus. E quando Ele preserva uma igreja íntegra, correta, um povo santo, é para que esse povo glorifique o próprio Deus no meio de uma geração íntegra. E assim Noé foi pregador da justiça. Isso é fundamental, irmãos. Nesses dias onde estamos vendo a linha que separa o mundo da igreja, mas tem. E Deus nos chama, como chamou Noé, a pregarmos a sua própria justiça, a pregarmos a forma como Deus salva pecadores, a justiça de Deus revelada em Cristo Jesus, que é apropriada pela fé, confiando nele somente, mas sobretudo mostrando aos homens que o caminho da impiedade resultará no juízo. Então, o primeiro ponto de consolo é: Deus preserva o seu povo. A pluralidade e a corrupção que aumenta, a impiedade que aumenta, a apostasia que aumenta, o nosso consolo é de que Deus preserva o seu povo. O segundo aspecto que nos consola no texto, irmãos, sabe qual é? Está no verso de número 7, está no verso de número, melhor dizendo, está no verso de número 8, está no verso de número 9, quando o texto diz que Ló, aquele homem que viveu lá em Sodoma e Gomorra, aquele homem que aqui no texto está sendo chamado de justo, que vivia e ouvia, irmãos, quando habitava entre aqueles homens, que aquilo atormentava a sua vida, atormentava a sua alma. O texto aqui dá a ideia de Ló se perturbava quando via os homens abandonando o curso natural e se inflamando com o homem. Mulher com mulher, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, aquilo perturbava Ló. Não só perturbava, irmãos, mas ele ficava aflito com o procedimento libertino daqueles insubordinados. A ideia assim é de ele ser acossado. E o final do verso 8 diz assim, final do verso 9, início do verso 9 e final: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Irmãos, essa é uma característica dos crentes. Eles não só se perturbam com os seus próprios pecados, mas ele também se perturba vendo o pecado dominando a sua própria geração. Ele se perturba. Paulo, quando foi a Atenas, capítulo 15 de Atos, e viu a idolatria daqueles homens, Paulo disse que o seu espírito se perturbava, se angustiou, e foi compungido a pregar acerca do Deus que eles não conheciam. Isso mostra que Ló, embora vivendo lá, certo? Estava lá. Ele não estava longe lá, estava lá no meio. Estava tão ligado àquela região
que ele foi preciso ser arrancado de lá. Sai depressa, sai depressa. Mas o fato dele estar lá e ligado àquele contexto, àquela geração, não significa que ele estava acostumado ou tolerante, ou ou vendo aquelas coisas como coisa comum, normal. Isso é normal. Isso não tem nada a ver. É uma opção deles. Logo não. Aquilo ali me perturbava. Certamente olhava para suas filhas, sua esposa, sua família, o comportamento que ouvia, o que via, e o texto diz que aquilo lhe perturbava. E o texto de Gênesis 19:8 diz que Ló era um homem fraco, irmãos. Fraco como nós, eu e você. Fracos. E seu coração, irmãos, estava tão ancorado naquilo que ele tinha lá, naquilo que ele possuía lá, que os anjos disseram: sai depressa, sai daí, deixa tudo aí e vai embora. Seu livramento foi com força. E o texto mostra que ele precisou primeiro ser arrancado de dentro de si mesmo, para depois ter sido arrancado de Sodoma e Gomorra. O texto mostra que a ação de ter tirado Ló de lá daquele contexto foi uma intervenção única e exclusivamente do poder de Deus, da graça de Deus. Que o texto diz que Deus sabe livrar da provação os piedosos. E nós, irmãos? E nós? Como encaramos o pecado da nossa sociedade? Como encaramos, irmãos, a degradação moral que estamos vendo em nossos dias? Isso nos aflige, nos perturba. Como fica a nossa consciência diante do pecado comum através dos meios televisivos, dos filmes, dos programas, das novelas? Diante de padrões morais tão baixos, como fica a nossa consciência, o nosso ser? Ló se atribulava em demasia. Não só isso, mas se perturbava com a conduta moral dos seus contemporâneos. A sociedade toda perdida, irmãos. Mas o que mais nos chama a atenção no final, ou no início do verso 9, é que Deus sabe livrar da aprovação do seu povo. A palavra provação aqui significa teste. Teste. É submeter alguém a teste. A teste. É provar para ser aprovado. E tentação aqui significa tentação de todas as sortes, certo? Mas dentro do contexto da carta, e dentro do contexto do capítulo 2, sabe o que significou tentação para Noé e tentação para Ló? Foi a apostasia de toda a sociedade. Foi a igreja de uma família só. Foi aquele homem, irmão, ser testado até as últimas consequências, em viver no meio de uma geração corrompida e se corrompendo cada dia mais. É como diz Apocalipse, irmãos, 3, verso 9, salvo estiver enganado, de que Deus livrará o seu povo da provação que virá sobre a terra nos últimos dias. E o teste final aqui, com base no capítulo 2, é a apostasia final de Deus. Foi dessa provação, de ser levado junto com a apostasia, que Deus preservou tanto Noé, como preservou Ló.
Os crentes aqui estão sendo alertados a se apegar à ortodoxia bíblica, à verdade da palavra de Deus e se manter íntegro no meio da geração em que estão vivendo, e rejeitarem a heresia contemporânea que está arrastando multidões de pessoas. Os crentes aqui estão chamados ou sendo chamados a manter-se fiel à palavra de Deus, manter-se fiel àquilo que Jesus Cristo ensinou, àquilo que os apóstolos ensinaram, e não obstante a isso rejeitar a heresia contemporânea. Rejeitar. E o texto aqui, quando diz que Deus sabe livrar da provação os piedosos, a ideia aqui é de que Deus sabe tirar de dentro da provação o seu povo. Isso mostra, irmãos, que o cristianismo não é uma apólice de seguro que nos livra das provações da vida, nem que enfrentar as dificuldades das nossas gerações. Não é isso. Pelo contrário, o cristianismo nos salva de dentro dela. O cristianismo nos salva de dentro da apostasia. Deus nos preserva de dentro da provação, mantendo as nossas vidas guardadas enquanto uma geração inteira está sendo conduzida pela mentira. Deus, de dentro da provação, salva o seu povo. Ainda que, irmãos, ele pareça tardio, longo em agir, mas o texto diz: ele sabe livrar a mim e a você, ele sabe guardar a mim e a você, ele conhece a minha e a sua força, ele conhece a nossa e a minha estrutura, ele conhece a condição de cada um de nós, e não vem sobre nós tentação que não seja humana, e com a tentação ele dá também um escape. Deus, irmão, sabe preservar o seu povo, como soube preservar Noé e soube preservar Ló. Assim, irmãos, estamos nós aqui, certo? Vivendo não diferente daqueles irmãos, não diferente da igreja a quem a carta está sendo endereçada, e que está sendo acossada por mentiras e mais mentiras, está sendo sacudidas por comportamento de homens levianos, que têm transformado a graça de Deus em dissolução gordichudas, estão se entregando a comportamentos libertinos e abandonaram o caminho da verdade, e a igreja está sendo sacudida. Sabe por quê? Porque esses homens saíram de dentro dela. É como diz, irmãos, um dos reformadores: não tem nada que mais perturbe a vida da igreja do que ver a apostasia saindo de dentro dela, de ver homens que outrora estavam dentro dela assumirem hoje um comportamento libertino e confundindo a mente de crentes simples, não muito apegados à Escritura. E a ideia de Pedro aqui é: Deus sabe livrar da provação os piedosos. A mim e a você. O piedoso aqui, o justo aqui, é aquele que não confia em si mesmo, confia em Deus. É aquele que depositou sua confiança em Deus, e por conta disso sua fé lhe foi atribuída como justiça, como foi Abraão. E aqui está Ló, justo não pela sua capacidade em si mesmo de se manter íntegro, preservado, reto, mas única e exclusivamente por ter sido guardado pela graça de Deus. E Deus está conduzindo esse homem pela sua maneira sábia de saber livrar o seu povo. Ele também hoje está nos conduzindo, sabendo como livrar cada um de nós, eu e você, da mentira, do erro, do engano, da apostasia e dos comportamentos que envergonham. Ele tem guardado o seu povo. É o consolo que o texto está nos mostrando. Mas não só isso, veja, ele tanto guarda como preserva, ou reserva, sob castigos injustos para o dia do juízo. Irmãos, quem olha assim, pensa assim: Deus perdeu o controle. Quem olha para o texto de Romanos capítulo 1 diz assim: Deus perdeu o controle.
Quem olha para as gerações passadas diz: Deus perdeu o controle. O que Pedro está dizendo é não, ele não perdeu o controle. Suas ações são tanto para preservar o seu povo, bem como para reservar os ímpios até o dia do juízo. O grande refrão de Romanos capítulo 1, Deus nos entregou, é um refrão, irmãos, que explica a ação antecipada de Deus em entregar homens aos seus comportamentos libertinos, para que eles se envergonhem ainda mais e sejam presos a si mesmos, guardados, preservados, até o dia em que Deus chamará todos eles à sua presença. Todos. E aí Paulo disse que essa entrega que Deus faz com que eles se achem sábios demais, mas Paulo diz: eles são loucos, porque trocaram o Deus verdadeiro por sua própria criação e se entregaram a comportamentos vergonhosos e libertinos. E Paulo conclui: Deus os entregou. A história, irmãos, revela tudo isso em um Deus que preserva, bem como um Deus que entrega, reservando sob castigos injustos para o dia do grande juízo, para aquele grande dia onde todos os segredos irão à tona, todos os segredos. E aí, aqueles que não foram julgados antecipadamente em Cristo, porque todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois todos aqueles que não foram julgados em Cristo serão julgados com juízo eterno por um Deus justo e verdadeiro. E Coríntios capítulo 15 diz que Cristo entregará o reino ao Deus Pai, depois de ter julgado os homens. Irmãos, o juízo de Deus é uma realidade que não pode ser negada. A imparcialidade de Deus em relação ao pecado é uma verdade que não pode ser negada. O Evangelho deve ser pregado como cheiro de vida e cheiro de morte. Pois cheiro de morte para quem está na vida, ou cheiro de vida para quem está na vida, e cheiro de morte para quem está na morte. E Deus, irmãos, está no controle de todas as coisas, tanto na ação dos injustos, como na ação dos homens piedosos. A uns Ele preserva, a uns Ele guarda, a outros, em seu beneplácito e vontade, Ele reserva para o dia do castigo eterno. Então, o que Pedro está dizendo aqui, ele está confirmando aquilo que ele disse no versículo 3. Para eles, o juízo já é lavrado. E esse juízo lavrado foi demonstrado ao longo do tempo. Está sendo mostrado ao longo da história, tanto a preservação dos justos, como a entrega dos ímpios. Que Deus, irmãos, nos dê graça. Eu encerro aqui, e domingo que vem a gente continua nesse texto que é de difícil leitura, e até pesada a sua exposição. Então eu peço paciência aos irmãos, porque ninguém nunca fala da condenação eterna dos homens de maneira leve. É sempre pesado falar da condenação dos homens. Que Deus nos dê graça. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós, Senhor Deus, estamos diante da Tua presença nessa noite, Senhor. Diante da Tua palavra, Senhor, que revela todos os aspectos do Teu ser, revelam o Teu amor, revelam a Tua misericórdia, revelam a Tua bondade, a Tua longanimidade, a Tua paciência, Senhor. Mas acima de tudo, revela a Tua justiça, a Tua ira, Senhor, para com o pecado dos homens. E isso o Senhor deixou muito claro, através de gerações antigas, Senhor, que foram julgadas terrivelmente, com a água, com o fogo. Mas também somos consolados, ó Deus,
que em meio à apostasia que aumenta, Senhor, a frieza, Pai, em meio à pluralidade, Senhor, em meio ao da mentira e detrimento à verdade, assim como o Senhor preservou Noé e sua família, Ló, suas duas filhas que foram arrancadas dali, Senhor, o Senhor também é poderoso para nos livrar, em meio a essas provações diárias, Senhor, que vivemos, em meio, Senhor, às tentações que nos acossam, que nos afligem, que nos perturbam, o Senhor é poderoso para livrar o teu povo, para nos dar resistência, Senhor, para nos dar firmeza, para nos ajudar, Senhor, a resistir firme, Senhor, contra as astutas ciladas do diabo. É o que nós nessa hora te suplicamos, Senhor. Que este consolo se apodere dos nossos corações, trazendo paz, trazendo alento, trazendo firmeza, trazendo despertamento, trazendo acima de tudo, Senhor, uma mente vigilante, Senhor, para vivermos perante aqueles que são ímpios, injustos, que deliberadamente, Senhor, rejeitaram a verdade, Senhor. Nos dá graça, ó Deus, para que sejamos pregadores da justiça, para que sejamos, ó Deus, justos no meio de uma geração injusta, para que sejamos íntegros, retos, Senhor Deus, que a Tua graça nos mova a essa retidão para a glória do Teu próprio nome, Senhor, porque não temos força em nós mesmos, não temos capacidade em nós mesmos, não temos, Senhor, recursos em nós mesmos, Senhor, para vencermos as tentações dos nossos dias, mas o Senhor é poderoso para livrar-nos da tentação, capacitando-nos, ó Deus, com a graça que nos ensina, que nos fortalece, que é suficiente para cada um de nós, ó Deus. Eu peço ao Senhor graça sobre as nossas vidas nessa noite, sobre a igreja, sobre as famílias, sobre os pastores, sobre o Teu povo, Senhor, a fim de que todos nós continuemos, ó Deus, na mesma pegada de fé, lutando pela fé que uma vez foi dada a cada um de nós, ó Deus, nos apegando à ortodoxia bíblica, Senhor, à verdade do Evangelho, Senhor, em meio, Senhor, a tantas heresias, em meio a tanta mentira, Senhor, em meio, Senhor, a tanta superficialidade, Senhor, em meio a tanto engano, que o Senhor nos ajude a ser pregadores da verdade. Amém. Não somente pregadores, Senhor, mas homens íntegros em sua vida, em suas famílias, em seu modo e estilo de vida, Senhor. É o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.